Aos 32 anos, eu, Vanessa, testemunhei minha meia-irmã Chloe arruinar meu casamento ideal com Alexander, o CEO da nossa empresa de móveis bilionária. Chloe me jogou $200 na última reunião de conciliação após um ano de divórcio. Para chegar à casa dos seus pais, reserve um táxi. Adeus, disse ela com desdém. Foi então que meu advogado caiu na gargalhada. Se você está assistindo agora, adoraria saber de onde você é. Curta e inscreva-se se você já foi subestimado, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Cresci em um bairro modesto em Boston, com apenas minha mãe. Ela trabalhava em 2 empregos para nos sustentar depois que meu pai foi embora, quando eu tinha apenas 3 anos. Nunca tivemos muito, mas minha mãe sempre me garantiu que eu nunca sentisse que estava perdendo nada. Ela costurava minhas roupas, ajudava com os projetos escolares e me ensinou a valorizar o que tínhamos. Nosso pequeno apartamento virou uma tela para minha criatividade. Eu reorganizava nossos móveis escassos e decorava com itens que encontrava em vendas de garagem. Desde criança, eu tinha um olhar para o design e para fazer com que os espaços se sentissem em casa. Tudo mudou quando completei 12 anos. Mamãe conheceu James, um viúvo com uma filha de 10 anos chamada Chloe. Depois de um romance turbulento, eles se casaram e, de repente, nossa família de 2 se tornou 4. James tinha uma casa confortável de 3 quartos em uma parte mais agradável da cidade, então nos mudamos para a casa deles. Eu estava animada por ter uma irmã, alguém com quem compartilhar segredos e ficar acordada até tarde conversando. Chloe tinha ideias diferentes. Desde o dia em que nos mudamos, ela deixou claro que não queria dividir o pai nem a casa. Na primeira noite, encontrei-a mexendo nas minhas coisas, alegando que estava apenas me conhecendo melhor. Mas, no dia seguinte, minha pulseira favorita, presente da minha avó, desapareceu misteriosamente. Quando a confrontei, ela negou ter pegado, e James sugeriu que eu devia tê-lo perdido durante a mudança. Isso virou um padrão. Chloe pegava minhas coisas, negava e, de alguma forma, me fazia parecer o problema. Quando ganhei um suéter novo de aniversário, Chloe de repente precisava pegá-lo emprestado para uma ocasião especial. Ela voltava com uma mancha ou um rasgo. Minha lição de casa desaparecia na noite anterior ao prazo de entrega. Os amigos que vinham me visitar acabavam indo embora como amigos dela. Mamãe tentava mediar, mas era tão grata a James por nos dar estabilidade que muitas vezes me incentivava a me esforçar mais com a Chloe. Ela perdeu a mãe, minha mãe me lembrava. Ela precisa de mais compreensão. Então, fui cedendo vez após vez, na esperança de que, eventualmente, Chloe me visse como parte da família. O ensino médio trouxe um alívio temporário. Dediquei-me intensamente aos estudos e às atividades extracurriculares. Mantendo-me longe de casa o máximo possível, juntei-me ao comitê do anuário, ao clube de arte e ao clube de negócios. Descobri que tinha talentos tanto em design criativo quanto em pensamento estratégico. Meu orientador educacional me incentivou a me candidatar a bolsas de estudo, e ganhei o suficiente para ingressar na Universidade Estadual com dupla especialização em administração de empresas e design de interiores. A faculdade foi o recomeço que eu precisava. Me desenvolvi no programa de design, recebendo elogios dos professores pelas minhas abordagens inovadoras à funcionalidade dos móveis. No meu penúltimo ano, fiz um curso avançado de design com foco em materiais sustentáveis. Foi lá que conheci Alexander Thompson. Alexander sentou-se ao meu lado no primeiro dia de aula. Alto, com cabelos escuros ondulados e olhos verdes intensos, ele se destacava não apenas pela aparência, mas também pela paixão. Enquanto a maioria dos alunos fazia o curso para cumprir uma exigência, Alexander tinha uma visão. Ele queria revolucionar a indústria moveleira com peças bonitas e ecológicas que as pessoas comuns pudessem pagar. O problema com móveis sustentáveis, ele me disse durante nossa primeira conversa, é que eles são feios, desconfortáveis ou custam mais que um carro. Quero mudar isso. Fiquei atraído pela ambição dele e compartilhei minhas próprias ideias sobre designs que pudessem ser práticos e impressionantes. Começamos a nos encontrar depois das aulas para esboçar conceitos, com as cabeças juntas sobre cadernos no café do campus. Ele tinha visão para os negócios, enquanto eu tinha um instinto para o design. Nós nos complementávamos perfeitamente. No final daquele semestre, estávamos namorando. No último ano, éramos inseparáveis.
Alexander compartilhou histórias de sua infância, cercado pelos empreendimentos comerciais fracassados de seu pai. Meu pai tinha boas ideias, mas péssima execução. Aprendi o que não fazer observando-o, explicou. Contei a ele sobre crescer com pouco e como isso me ensinou a ver a beleza e o potencial em itens descartados. Enquanto isso, Chloe frequentava uma faculdade particular paga pelo pai. Ela ligava para casa com histórias sobre festas e compras enquanto eu trabalhava meio período para cobrir minhas despesas além da bolsa de estudos. Sempre que eu visitava minha casa, ela comentava sobre minha pequena e peculiar especialização e como eu provavelmente acabaria decorando casas modelo nos subúrbios. Alexander me pediu em casamento no fim de semana depois da formatura. Estávamos caminhando nas montanhas e, no topo, ele tirou uma caixinha de madeira que ele mesmo havia esculpido. Dentro havia um anel simples, mas elegante. Não posso pagar muito ainda, disse ele. Mas um dia te darei tudo o que você merece. Não me importava com o tamanho do anel. O que importava era que ele me entendesse, acreditasse em mim e compartilhasse dos meus sonhos. Quando ligamos para nossas famílias para anunciar o noivado, minha mãe ficou emocionada. James nos parabenizou educadamente. Chloe não disse nada até me ligar em particular no dia seguinte. Então, você se tornou um sonhador, disse ela, rindo. Boa sorte construindo castelos no ar com ele. Suas palavras não me incomodaram. Pela primeira vez na vida, me senti segura de quem eu era e do que eu queria. Alexander e eu tínhamos planos, e nada que Chloe dissesse poderia mudar isso. Mal sabia eu que a rejeição dela ao nosso relacionamento era apenas o começo de um padrão muito maior que acabaria ameaçando tudo que construímos. Alexander e eu nos casamos 6 meses após a formatura, em uma cerimônia simples em um parque local. Em vez de uma lua de mel cara, investimos o dinheiro do presente de casamento para abrir nosso próprio negócio de móveis. Minha mãe nos deu todas as suas economias de $5.000 como presente de casamento, apesar dos meus protestos. Estou guardando isso para o seu futuro. Desde o dia em que você nasceu, ela insistiu. É exatamente para isso que foi feito. Alugamos um pequeno apartamento e transformamos a garagem anexa em nossa oficina. Durante o dia, eu trabalhava em uma empresa de design local, enquanto Alexander trabalhava como vendedor em uma loja de móveis para aprender o setor por dentro. Noites e fins de semana eram dedicados ao nosso sonho. Eu esboçava projetos enquanto Alexander pesquisava materiais sustentáveis e construía relacionamentos com potenciais fornecedores. Nossas primeiras peças foram criadas com madeira reaproveitada que recuperávamos de canteiros de obras. Alexander negociava com empreiteiros para receber os materiais descartados, e nós os transformávamos em mesas de centro, estantes e cadeiras de jantar. Desenvolvi um estilo próprio que combinava elementos rústicos com linhas limpas e modernas. Cada peça contava uma história por meio de seus materiais, mantendo-se funcional e atemporal. Enfrentamos inúmeros contratempos. Nosso primeiro caminhão de entrega, uma van usada que Alexander comprou por $800, quebrou a caminho do nosso primeiro cliente. Gastamos $3.000 que não podíamos pagar em uma ferramenta especializada para marcenaria que acabou apresentando defeito. Um lote de acabamento ecológico arruinou uma coleção inteira por não secar adequadamente. Depois de cada decepção, sentávamos no chão do nosso apartamento, cercados de esboços e amostras, e lembrávamos uns aos outros porque tínhamos começado essa jornada. Não estamos apenas fazendo móveis, dizia Alexander. Estamos criando lares, lugares onde as famílias se reunirão, as crianças crescerão e memórias serão criadas. Após 18 meses de empreendimento, criei um sistema de estantes modulares que mudou tudo. O design permitiu que os clientes personalizassem suas soluções de armazenamento sem ferramentas especializadas. As peças podiam ser dispostas em inúmeras configurações e expandidas ao longo do tempo, conforme as necessidades mudassem. Usei uma combinação de madeira de demolição e bambu sustentável com marcenaria oculta que fazia as peças parecerem flutuar na parede. Alexander tirou fotos do meu protótipo e criou um site simples apresentando o design. Na manhã seguinte ao lançamento do site, acordamos com centenas de e-mails na caixa de entrada. Um famoso blogueiro de design compartilhou nosso sistema de prateleiras, chamando-o de a união perfeita entre sustentabilidade, funcionalidade e beleza. Em poucas semanas, tínhamos mais pedidos do que conseguíamos atender em nossa garagem.
Alexander negociou com uma marcenaria local para usar suas instalações fora do horário comercial. Larguei meu emprego para me dedicar integralmente à nossa empresa. Contratamos 2 assistentes de meio período, ambos recém-formados no meu curso de design, que acreditavam na nossa missão. À medida que a demanda crescia, Alexander se concentrou nas operações comerciais, enquanto eu continuava aprimorando nossos designs e desenvolvendo novas peças. Tomamos a decisão consciente de que Alexander seria o rosto da empresa. Ele tinha o carisma e o vocabulário empresarial necessários para impressionar investidores e clientes. Eu preferia trabalhar nos bastidores, criando os produtos que se tornariam nossa marca registrada. A Thompson Design House expandiu de estantes para coleções completas de móveis. Transferimos as operações para um pequeno armazém e contratamos nossos primeiros funcionários em tempo integral. Alexander conseguiu uma reunião com um varejista nacional de artigos para casa que queria expor nossas mesas de centro em suas lojas. O pedido inicial foi grande o suficiente para investirmos em equipamentos melhores e em um espaço de produção maior. Durante todo esse tempo, Alexander e eu continuamos parceiros em pé de igualdade. Embora ele ocupasse o cargo de CEO para fins públicos, tomávamos todas as decisões importantes juntos. Às noites em nosso escritório, discutíamos estratégias enquanto comíamos comida para a viagem, debatendo os méritos da expansão rápida versus o crescimento controlado. Concordamos que manter a qualidade e nossa filosofia sustentável era inegociável, mesmo que isso significasse crescer mais lentamente. O que poucas pessoas sabiam, incluindo nossas famílias, era que nossa estrutura jurídica refletia essa parceria. Seguindo o conselho do nosso advogado empresarial, criamos a empresa com um acordo societário complexo. Enquanto Alexander era o CEO público, eu detinha 51% das ações com direito a voto. Em parte, isso era uma medida de proteção caso um de nós ficasse incapacitado, mas também reconhecia meu papel como motor criativo do nosso sucesso. Alexander insistiu nessa estrutura, dizendo: seus projetos são o que nos torna especiais. Isso protege a nós dois e a integridade do que estamos construindo. Em nosso 5º aniversário, a Thompson Design House havia crescido para uma empresa de $30 milhões com 60 funcionários. Expandimos para 3 linhas de produtos vendidas em lojas em todo o país. Nossa pequena oficina mecânica agora ocupava uma antiga fábrica têxtil reformada, onde combinávamos a produção com elegantes showrooms. Finalmente compramos a casa dos nossos sonhos, uma casa vitoriana para reformar que passei 2 anos restaurando e mobiliando com nossas próprias peças. Durante esses anos de crescimento, Chloe permaneceu à margem de nossas vidas. Ela aparecia nos feriados em família, sempre com um novo namorado e histórias de sua vida glamourosa em Nova York, trabalhando com relações públicas de moda. Ela comentava como eu tinha sorte por Alexander ter transformado meu pequeno hobby em um negócio de verdade. Eu sorria e mudava de assunto, sem me preocupar em corrigir a suposição dela de que Alexander era a força motriz do nosso sucesso. O que não percebi foi como o interesse dela mudou à medida que nossa empresa se tornou mais proeminente. Seus comentários desdenhosos sobre nosso pequeno e pitoresco negócio deram lugar a perguntas curiosas sobre nossa receita e planos de expansão. Quando Alexander foi destaque em uma revista de negócios como um empreendedor em ascensão, Chloe ligou para parabenizá-lo diretamente, sem me atender. Esses eram sinais de alerta que eu deveria ter prestado atenção, mas eu estava muito absorto com o crescimento do nosso negócio e acostumado demais com o comportamento de Chloe para perceber o perigo que se aproximava. 7 anos depois de construirmos nossa empresa e nosso casamento, Chloe reapareceu em nossas vidas de uma forma que eu jamais imaginara. Ela me ligou chorando numa noite de fevereiro. Sua voz falhou ao explicar que seu namorado, com quem estava há 3 anos, a estava traindo com a assistente. Ela havia largado o emprego em uma discussão dramática no escritório e agora não tinha para onde ir. O aluguel do meu apartamento vence no mês que vem mesmo, ela soluçou. Eu simplesmente não consigo ficar na cidade agora. Posso ficar com vocês por algumas semanas até resolver as coisas? Apesar da nossa história, meu coração se compadeceu dela. Eu conheci a dor da traição causada por abandonos na infância, embora não por um parceiro romântico. Alexander hesitou quando sugeri oferecer a Chloe nossa casa de hóspedes, uma cocheira reformada atrás da nossa casa principal. Tem certeza? Perguntou ele. Você e a Chloe nunca foram exatamente próximas. Ela é da família, respondi. E está sofrendo. Talvez esta seja a nossa chance de curar o passado.
Olhando para trás, percebo quão ingênua era essa esperança. Chloe chegou com 6 malas e uma atitude amarga. Nos primeiros dias, ela mal saía da casa de hóspedes, pedindo comida para entrega e assistindo a reality shows. Eu a visitava diariamente, levando refeições caseiras e me oferecendo para ajudá-la a atualizar seu currículo. Ela aceitou minha gentileza com pouquíssima gratidão, mas parecia genuinamente arrasada com o término. Depois de cerca de 2 semanas, ela saiu da concha e começou a demonstrar interesse em nossas vidas. Ela pediu para nos visitar em nossos escritórios e na fábrica. Fiquei encantado com o que pareceu uma curiosidade genuína sobre o meu trabalho pela primeira vez. Ela elogiou meus designs e fez perguntas atenciosas sobre nosso processo criativo. Você é realmente muito talentosa, Vanessa, disse ela, parecendo surpresa enquanto examinava um dos meus protótipos de cadeira mais recentes. Eu não fazia ideia. Depois de todos esses anos, a validação dela não deveria ter me importado, mas uma parte de mim ainda ansiava pela aprovação da meia-irmã que me havia ignorado por tanto tempo. Comecei a convidá-la para jantar conosco regularmente, ansiosa para fortalecer nossa recém-descoberta conexão. O primeiro sinal de problema surgiu cerca de um mês após sua estadia. Voltei para casa mais cedo de uma reunião com um fornecedor e encontrei Chloe e Alexander conversando animadamente em nossa cozinha. Eles ficaram em silêncio quando entrei, trocando um olhar rápido antes de Alexander anunciar que precisava retornar algumas ligações de trabalho. Sobre o que vocês estavam conversando, perguntei a Chloe depois que ele saiu. Só algumas ideias que tive para expandir sua presença nas redes sociais, disse ela casualmente. Você sabia que eu cuidava de todo o marketing do Instagram da minha última empresa? O Alexander pareceu muito interessado na minha abordagem. Ignorei o desconforto momentâneo que senti. Afinal, precisávamos de ajuda com nossa estratégia de mídia social, que nunca foi meu ponto forte. Nas semanas seguintes, notei que Chloe se esforçava mais com a aparência quando Alexander estava em casa. Ela usava roupas de ginástica justas para fazer yoga no jardim quando sabia que ele estaria passando. Os toques casuais dela no braço dele durante a conversa demoravam um pouco mais. Alexander começou a trabalhar cada vez mais tarde. Quando liguei para o escritório certa noite, às 20h30, seu assistente disse que ele havia saído 2 horas antes. Ele chegou em casa às 23h, alegando ter participado de um jantar de negócios com potenciais investidores. O perfume dele tinha um cheiro diferente, mais forte, como se tivesse sido aplicado recentemente. Por que sua assistente achou que você saiu às 6h30? Perguntei. Ela deve ter ficado confusa, respondeu ele, sem me olhar nos olhos. Eu disse a ela que estava indo direto do escritório para o jantar. Dei por mim a verificar o telemóvel dele enquanto ele estava no duche. A minha parte racional sabia que aquilo era errado, uma violação de confiança, mas os meus instintos gritavam-me que havia algo de errado. Certa manhã, vi uma mensagem da Chloe. Ontem à noite foi exatamente o que eu precisava. Obrigada por ouvir. Quando confrontado, Alexander riu da situação. Ela estava chateada com o ex de novo. Conversamos no quintal enquanto você trabalhava naqueles novos designs no seu estúdio. Você estava tão concentrado. Eu não queria te incomodar. Eu queria acreditar nele. Nosso casamento sempre foi sólido, construído com base no respeito mútuo e em sonhos compartilhados. Mas o nó no meu estômago não se desfazia. As poucas semanas de Chloe se estenderam por 3 meses. Ela começou a participar de eventos do setor como minha convidada, encantando nossos investidores e parceiros com sua personalidade extrovertida e senso de moda. Várias vezes, notei ela e Alexander conversando animadamente em salas lotadas, com sua linguagem corporal excluindo os outros de sua interação privada. Depois veio a viagem de negócios para Chicago. Estávamos inaugurando um novo showroom, e Alexander e eu planejávamos ir. Um dia antes da nossa partida, tive uma intoxicação alimentar grave. Alexander insistiu em ir sem mim. Os investidores estão nos esperando, disse ele. Um de nós tem que estar lá. Chloe se ofereceu para cuidar de mim até eu me recuperar. Descanse, mana. Vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Os 3 dias seguintes se passaram em uma mistura de enjoo e sono. Chloe me trouxe chá e torradas, verificou minha temperatura e manteve a casa em silêncio. Fiquei genuinamente tocada pelo carinho dela.
No quarto dia, sentindo-me um pouco recuperada, decidi verificar meus e-mails de trabalho. Abri meu laptop e descobri que Alexander havia deixado seu e-mail conectado. Uma mensagem do nosso hotel em Chicago me chamou a atenção. Obrigado pelo upgrade para nossa suíte executiva com champanhe de cortesia para 2. Esperamos que você e a senhorita Cooper tenham gostado da estadia. Minhas mãos tremiam quando abri a fatura do cartão de crédito online. Havia cobranças por um jantar romântico no restaurante mais exclusivo de Chicago, 2 ingressos para o teatro e um pedido de serviço de quarto tarde da noite, tudo para 2 pessoas. Quando liguei diretamente para o hotel, a recepcionista, animada, confirmou que o Sr. Thompson havia de fato se hospedado com a esposa, a senhorita Cooper, sobrenome de Chloe. A confrontei imediatamente, ainda enfraquecida pela doença, mas alimentada por uma raiva incontrolável. Você foi para Chicago com o Alexander? Chloe nem tentou negar. Um sorriso lento se abriu em seu rosto enquanto ela examinava as unhas. Eu me perguntava quanto tempo levaria para você descobrir. Sim, eu fui com ele, e não foi a primeira vez que estivemos juntos. Como você pôde fazer isso depois de tudo o que eu fiz por você? Ela riu, o som quebradiço e frio. Ah, Vanessa, sempre tão ingênua. Você realmente achou que alguém como o Alexander ficaria satisfeito com alguém como você para sempre? Você foi útil quando ele estava construindo a empresa, mas agora ele precisa de alguém que melhore a imagem dele, que possa circular nos círculos da alta sociedade, alguém como eu. Eu ainda estava me recuperando desse confronto quando Alexander voltou para casa. Em vez de vergonha ou pedido de desculpas, ele demonstrou apenas irritação por ter sido descoberto. Simplesmente aconteceu, disse ele, com desdém. A Chloe me entende de um jeito que você nunca entendeu. Ela entende a minha visão de levar a empresa para o mundo todo. Meus projetos construíram esta empresa, lembrei-o, encontrando força apesar da minha fraqueza física. Nossa visão compartilhada. Nosso trabalho compartilhado. A risada de Alexander era estranhamente parecida com a de Chloe. Seus designs foram um bom ponto de partida, mas minha perspicácia para negócios os tornou bem-sucedidos. Qualquer um pode desenhar móveis, Vanessa. Construir um império exige algo especial. Naquele momento, vi claramente o quão minuciosamente ele havia revisado nossa história, minimizando minhas contribuições para justificar sua traição. O homem diante de mim estava irreconhecível em comparação ao parceiro apaixonado e íntegro com quem eu havia me casado. O sucesso e a ambição corromperam, ou talvez revelassem quem ele sempre fora. Quero vocês 2 fora da minha casa, eu disse baixinho. A expressão de Alexander endureceu. Na verdade, acho que você vai sair. A casa está em meu nome, lembra? Para fins fiscais, e da empresa também. Como CEO, eu controlo tudo. Somos parceiros iguais, protestei, legalmente e em todos os outros aspectos. Verifique a papelada, sugeriu ele com um sorriso irônico. As coisas podem não estar como você se lembra. Naquela noite, mudei-me para um hotel, devastada demais para discutir e precisando de espaço para pensar. Logo descobriria que Alexander estava planejando essa traição, alterando metodicamente documentos da empresa e se posicionando como a única força criativa por trás do nosso sucesso. O que ele não sabia era que alguns documentos não podem ser alterados e que algumas traições trazem consequências inesperadas. As semanas seguintes à descoberta do caso foram as mais sombrias da minha vida. Mudei-me do hotel para um pequeno apartamento de um quarto que custou quase metade das minhas economias disponíveis. Alexander havia bloqueado meu acesso às nossas contas conjuntas e aos fundos da empresa, alegando que eu representava um risco de fuga e que poderia prejudicar a empresa por despeito. Enquanto isso, ele e Chloe exibiam publicamente o relacionamento. Participaram juntos de galas do setor, deram entrevistas conjuntas sobre a nova e empolgante direção da Thompson Design House e levaram meus pertences pessoais para um depósito sem o meu consentimento. Chloe começou a redecorar nossa casa, substituindo os móveis que eu havia projetado por peças chamativas e caras de nossos concorrentes. Meu primeiro advogado, um amigo da família especializado em direito imobiliário, foi rapidamente superado pela agressiva equipe jurídica de Alexander. Eles apresentaram documentação comprovando que eu havia cedido meus direitos criativos à empresa anos atrás e que Alexander detinha a propriedade exclusiva.
Quando insisti que esses documentos eram falsificados ou que eu os havia assinado sob falsos pretextos, o advogado gentilmente sugeriu que eu poderia estar me lembrando mal devido a um trauma emocional. A depressão me envolveu como uma névoa espessa. Parei de comer regularmente e passei dias na cama, repassando nosso relacionamento na minha mente, questionando cada lembrança. Será que o Alexandre estava me usando o tempo todo? Será que todo o nosso casamento era um acordo comercial aos olhos dele? A traição do meu marido e da minha meia-irmã reabriu feridas de infância, de abandono e rejeição. Minha mãe ligava todos os dias, oferecendo-se para me deixar voltar para casa, mas eu não suportava a ideia de voltar para a casa dos meus pais derrotada. James, meu padrasto, piorou a situação ao sugerir que talvez eu tivesse negligenciado Alexander por me concentrar demais no trabalho, abrindo espaço para as investidas de Chloe. Sua defesa da filha foi mais uma traição. 6 semanas depois de entrar nessa espiral descendente, minha ex-assistente da Thompson Design House, Zoe, entrou em contato. Ela havia se demitido logo após minha saída, incapaz de suportar a tomada hostil da cultura da empresa. Você precisa revidar, ela insistiu enquanto tomávamos café no meu apartamento modesto. O Alexander está levando a empresa à falência. Ele está economizando materiais, terceirizando a produção para fábricas com práticas trabalhistas questionáveis e alienando os artesãos que tornaram seus projetos especiais. Tudo o que você construiu está sendo desmontado. Suas palavras perfuraram minha névoa de autopiedade. Não se tratava apenas do meu casamento ou da minha humilhação pessoal. Tratava-se da empresa que havíamos construído, dos funcionários que acreditavam na nossa missão e dos princípios que eu havia lutado para defender. Mas o que eu posso fazer? Perguntei. Ele tem todo o poder e os recursos. Não necessariamente, respondeu Zoe, com um toque de mistério na voz. Você precisa de um advogado melhor. Alguém especializado em divórcio e direito empresarial. Talvez eu conheça alguém. Essa pessoa era Patrícia Winters, uma advogada formidável na faixa dos 40 anos, com reputação de lidar com divórcios complexos envolvendo grandes patrimônios e envolvimentos comerciais. Só a consulta dela custou $800, o que quase esvaziou minha conta corrente. Mas no momento em que ela analisou meu caso, eu soube que ela valia cada centavo. Ao contrário da minha advogada anterior, Patrícia não aceitou os documentos que Alexander apresentou pelo valor de face. Ela enviou sua equipe para pesquisar registros públicos, examinar os documentos originais de constituição e rastrear todos os registros legais da história da nossa empresa. Algo não bate, disse ela durante nossa segunda reunião. A estrutura acionária mudou 3 vezes nos últimos 2 anos, reduzindo sua participação a cada vez. Mas as assinaturas nessas alterações não correspondem exatamente às suas assinaturas anteriores. E há outra questão. Você se lembra do acordo operacional original que ambos assinaram quando formaram a empresa? Esforcei-me para me lembrar dos detalhes de 8 anos atrás. Vagamente. Alexander cuidou da maior parte da papelada legal. Eu me concentrei no design e na produção, mas sei que montamos tudo como parceiros iguais. Patrícia deslizou um documento sobre a mesa. Mais do que igual, de acordo com o documento original, que não pode ser alterado sem as assinaturas de ambas as partes e testemunhas. Você detém 51% das ações com direito a voto. Alexander detém 49%. Olhei para ela, incrédula. Isso não pode estar certo. Alexander jamais teria concordado em me dar o controle acionário. Na verdade, foi ideia dele, disse Patrícia, mostrando-me uma nota escrita à mão por Alexander anexada ao documento original. O comentário dele aqui afirma que, como seus designs eram a base do negócio, você deveria ter a palavra final em qualquer disputa para proteger a integridade criativa da empresa. A lembrança voltou à tona. Estávamos sentados com nosso primeiro advogado, um senhor gentil e mais velho, que nos alertou sobre a possibilidade de sociedades comerciais se dissolverem sob pressão. Alexander insistira em me dar uma pequena participação majoritária, afirmando que isso garantiria que nossa empresa nunca se desviasse de seus princípios fundadores, mesmo que discordássemos quanto à estratégia. Alexander deve ter se esquecido desse acordo, sussurrei, ou presumiu que o havia alterado junto com os outros documentos. Essa é a nossa vantagem, explicou Patrícia. Mas precisamos ser estratégicos sobre como e quando revelamos isso. Enquanto isso,
Precisamos documentar tudo que Alexander e sua meia-irmã estão fazendo para prejudicar a empresa e violar seus princípios fundamentais. Nos 4 meses seguintes, Patrícia construiu nosso caso metodicamente, enquanto eu reconstruía minhas forças. Com a ajuda de Zoe, entrei em contato com funcionários leais que ainda estavam na Thompson Design House, que secretamente forneceram informações sobre a má gestão de Alexander. Ele substituiu materiais de qualidade por alternativas mais baratas, mantendo preços premium. Ele cancelou nossas parcerias com programas de manejo florestal sustentável. O pior de tudo é que ele havia contratado um designer diferente para criar peças notavelmente semelhantes à minha próxima coleção, que ele planejava lançar sob sua exclusiva direção criativa. Durante esse período, Alexander ofereceu propostas de acordo absurdamente baixas, todas acompanhadas de ameaças veladas. Você deveria aceitar isso agora, aconselhavam seus advogados. O Sr. Thompson está sendo generoso, considerando suas contribuições limitadas para o sucesso da empresa. O pior momento foi quando descobri que Alexander e Chloe ficaram noivos, apenas 6 meses após nossa separação. Eles deram uma festa suntuosa em nossa antiga casa, convidando líderes da indústria e a imprensa para celebrar. As revistas de negócios elogiaram a nova visão ousada de Alexander e se referiram a Chloe como sua parceira tanto na vida quanto na direção criativa. Nos meus momentos mais sombrios, Patrícia se tornou não apenas minha advogada, mas minha defensora. Eles acham que venceram, ela me lembrava. Isso nos dá a vantagem da surpresa. Continue documentando. Continue reunindo aliados. Seu momento chegará. E ela estava certa. A arrogância de Alexandre levou ao descuido. Ele começou a usar fundos da empresa para despesas pessoais, uma clara violação da governança corporativa. Demitiu vários funcionários antigos que questionaram suas decisões, gerando potenciais ações de demissão injusta. Mais significativamente, ele tentou vender ativos da empresa para financiar uma nova fábrica sem a devida aprovação do conselho. Enquanto isso, aos poucos, eu me reconectava com minha centelha criativa. No meu pequeno apartamento, voltei a esboçar, desenvolvendo novos designs que representavam minha evolução pessoal em meio à adversidade. Encontrei-me discretamente com alguns antigos clientes de confiança que estavam decepcionados com a nova direção da empresa. Sem fazer promessas, plantei sementes sobre meu eventual retorno ao setor. Quando os advogados de Alexander ligaram para agendar uma reunião final para o acordo, Patrícia já havia reunido um caso sólido. Tínhamos provas de fraude documental, apropriação indébita de fundos da empresa, roubo de propriedade intelectual e violação do dever fiduciário. Mais importante ainda, tínhamos os documentos originais de constituição da empresa comprovando minha participação majoritária. Você está pronto para isso? Perguntou Patrícia na noite anterior à reunião. Depois que jogarmos essa carta, não há como voltar atrás. Alexander e Chloe serão expostos, mas você também. A indústria saberá de tudo. Pensei na empresa que construímos do zero, nos clientes que acreditaram na nossa visão e na jovem designer que eu já fui, cheia de esperança e criatividade. Estou pronta, disse eu, não para a vingança, mas para a restauração. O cenário estava montado para um confronto que determinaria não apenas os termos financeiros do nosso divórcio, mas também a própria alma da empresa que havíamos criado juntos. Com a orientação de Patrícia, comecei a reconstruir metodicamente minha confiança e minha posição. O primeiro passo foi garantir minha independência financeira. Aceitei um trabalho de consultoria em um pequeno escritório de arquitetura sustentável, aconselhando sobre elementos de interiores e seleção de móveis. O trabalho estava muito abaixo das minhas capacidades, mas me proporcionava uma renda estável e me reconectava com minhas raízes no design, sem a pressão de administrar uma empresa. Seguindo o conselho da Patrícia, mantive um perfil discreto publicamente. Quando conhecidos do setor me perguntaram sobre o divórcio, fiz comentários mínimos sobre diferenças irreconciliáveis e desejei que Alexander continuasse a ter sucesso. Essa contenção deixou Alexander confuso, que esperava acusações públicas e explosões emocionais que pudesse usar para me retratar como instável. Ele está esperando você implodir? Observou Patrícia após uma entrevista particularmente provocativa, na qual Alexander afirmou que eu estava lutando contra as pressões do crescimento e precisava me afastar por motivos pessoais. Cada dia que passa você se mantendo calmo e profissional o frustra mais. Por trás dessa fachada serena, estávamos formando uma coalizão poderosa.
Daniel Foster, o investidor original da nossa empresa, que havia sido marginalizado por Alexander, tornou-se um aliado crucial. Como membro do conselho, ele tinha acesso a relatórios financeiros que mostravam tendências preocupantes no desempenho da empresa, apesar das declarações públicas de Alexander sobre crescimento recorde. Os números não mentem, disse-me Daniel durante uma reunião discreta no escritório de Patrícia. As devoluções de clientes aumentaram 40%. A recorrência diminuiu. A clientela principal, que apreciava os materiais sustentáveis e o artesanato, está abandonando a marca. Um por um, reconectei-me com pessoas-chave da história da empresa. Nosso primeiro gerente de produção, agora administrando seu próprio estúdio de marcenaria, e o fornecedor de materiais sustentáveis que havia sido substituído por alternativas mais baratas. A diretora de marketing que havia renunciado em vez de promover o que considerava falsas alegações sobre as práticas ambientais da empresa. Cada conversa fortaleceu minha determinação e contribuiu para nossa estratégia. Esses ex-membros leais da equipe concordaram em fornecer declarações sobre os princípios fundadores da empresa e meu papel no estabelecimento de sua direção criativa. Eles compartilharam documentação dos recentes desvios de Alexander em relação aos nossos padrões de qualidade e compromissos éticos. O aliado mais valioso surgiu inesperadamente. Harold Winters, diretor financeiro da empresa e irmão de fraternidade de Alexander, solicitou uma reunião confidencial por meio de Patrícia. Eu sempre considerei Harold firmemente ao lado de Alexander, mas sua expressão quando nos conhecemos revelou um homem em profunda angústia ética. Não posso mais fazer parte disso, confessou, deslizando um pendrive sobre a mesa. Alexander está maquiando os livros contábeis. Ele está inflando os números de vendas, escondendo despesas e enganando investidores. Tentei aconselhá-lo, mas Chloe incentiva seus piores instintos. Ela quer o estilo de vida de celebridade sem entender os fundamentos do negócio. O pendrive continha registros financeiros meticulosamente organizados, mostrando discrepâncias entre as declarações públicas e o desempenho real. Os e-mails mais contundentes eram os nos quais Alexander instruía Harold a ser criativo com os relatórios trimestrais para impressionar potenciais investidores para uma expansão planejada. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Você e Alexander são amigos há 20 anos. A expressão de Harold era de dor. Porque o Alexander que eu conhecia jamais teria feito nada disso. O sucesso e sua meia-irmã mudaram. A empresa que construímos merece algo melhor. O uso do Anosa não me passou despercebido. Apesar da amizade com Alexander, Harold reconheceu que a Thompson Design House havia sido uma conquista coletiva, não um projeto individual. Com evidências crescentes de má gestão, Patrícia sugeriu uma medida ousada: reuniões privadas com os principais investidores da empresa. Isso era legalmente permitido, dada a minha condição de acionista majoritário, embora Alexander permanecesse alheio a esse fato. Sob rigorosos acordos de confidencialidade, compartilhamos nossas preocupações sobre os rumos da empresa e insinuamos a iminente transição de liderança. Não estamos pedindo que vocês tomem partido, disse Patrícia suavemente. Apenas que estejam preparados para algumas mudanças organizacionais que protegerão seus investimentos e restaurarão os princípios fundamentais da empresa. A maioria dos investidores respondeu com apoio cauteloso, tendo notado a queda na qualidade e a confusão na mensagem da marca. 2 deles até expressaram alívio pela intervenção antes que a reputação da empresa fosse irreparavelmente danificada. Ao longo desses preparativos, Alexander tornou-se cada vez mais errático. As vendas estavam caindo, apesar de suas agressivas campanhas de marketing. Clientes antigos cancelavam pedidos. Críticos de design escreviam críticas mordazes às novas coleções, destacando sua estética derivativa e seu artesanato comprometido. A presença de Chloe exacerbou esses problemas. Sem experiência em design ou negócios, ela insistiu em influenciar as decisões sobre os produtos. Ela buscou peças mais chamativas e focadas em tendências, abandonando a qualidade atemporal que havia construído nossa reputação. Seus gastos extravagantes como a futura senhora CEO viraram fofoca no setor, com histórias de jantares de $5.000 e compras de $10.000 debitadas das contas da empresa. Alexander parecia pressentir ameaça se aproximando, mas não conseguia identificar sua origem. Ele aumentou a segurança na sede da empresa, implementou políticas de confidencialidade mais rígidas e ficou paranoico com a espionagem corporativa.
Em uma atitude bizarra, ele contratou um investigador particular para me seguir, aparentemente acreditando que eu estava abrindo uma empresa concorrente. O investigador, ironicamente, abordou-me diretamente. "O Sr. Thompson está desperdiçando dinheiro", disse-me ele após revelar sua tarefa. "Tenho coisas melhores para fazer do que assistir você dando workshops de design no centro comunitário e se encontrando com seu advogado." Ele rescindiu o contrato com Alexander e nos forneceu provas da vigilância inadequada. À medida que a reunião final de conciliação se aproximava, Alexander fez uma última tentativa de resolver a situação discretamente. Seus advogados ofereceram um acordo um pouco melhor, $300.000, cerca de 1% do valor da empresa, e um acordo de não concorrência que me impediria de trabalhar com o design de móveis por 5 anos. A mensagem implícita era clara: pegue essa modesta quantia e desapareça. A resposta de Patrícia foi uma obra-prima de contenção. "Meu cliente analisará esta oferta e responderá na reunião agendada." O leve sorriso que ela deu ao relatar essa conversa me disse tudo. Alexander mordeu a isca, acreditando que eu estava finalmente pronta para me render. Na noite anterior à reunião de conciliação, mal dormi. Não de ansiedade, mas de uma determinação silenciosa e latente. Revisei nossas evidências uma última vez, ensaiei mentalmente a estratégia cuidadosamente planejada por Patrícia e escolhi minha roupa com um propósito. Um terno azul marinho de corte perfeito, feito por uma empresa de roupas sustentáveis, combinado com a primeira joia que criei na vida, um pingente que representa crescimento e resiliência. Ao amanhecer, fiquei na janela do meu apartamento observando a cidade despertar. Tudo o que eu havia construído estava em jogo. Mas, ao contrário do início desta provação, eu não temia mais o resultado. Seja lá o que acontecesse naquela sala de conferências, eu já havia recuperado meu bem mais valioso, a fé em mim mesmo e na minha visão. "Eles acham que amanhã é o fim", sussurrei para o meu reflexo. Mas, na verdade, é um começo. O escritório de advocacia Caldwell & Associates ocupava o 35º andar de um elegante arranha-céu no centro da cidade. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas da cidade, onde Alexander e eu construímos nosso sonho do zero. Enquanto o elevador subia, senti uma calma estranha. Minhas mãos estavam firmes, minha mente clara. Patrícia estava ao meu lado, com sua pasta de couro contendo os documentos que mudariam tudo. "Lembrem-se", murmurou, "deixem que eles mostrem suas cartas completamente antes de revelarmos as nossas. Quanto mais se comprometerem com a narrativa deles, mais poderosas se tornarão nossas evidências." A sala de conferências foi projetada para intimidar, com sua enorme mesa de mogno e imponentes cadeiras de couro. Alexander sentou-se na extremidade oposta com seu advogado, Roland Pierce, um litigante implacável, conhecido por suas táticas agressivas. Mas a surpresa foi a presença de Chloe. Como minha meia-irmã, ela não tinha legitimidade legal para participar desses procedimentos. "A senhorita Cooper está aqui como noiva e parceira criativa do Sr. Thompson", explicou Roland com suavidade praticada. "Dado seu futuro papel na empresa, o Sr. Thompson considera a contribuição dela valiosa." A expressão de Patrícia permaneceu neutra. "Que atencioso. Vamos começar?" Roland iniciou um discurso ensaiado sobre a generosa oferta de Alexander, descrevendo-a como mais do que justa, dadas as circunstâncias. Ele apresentou documentos que comprovavam que Alexander era o fundador, a força criativa e o único proprietário legal da empresa. De acordo com esses documentos, minha função era principalmente administrativa, com alguma contribuição em decisões estéticas. Observei Alexander durante a apresentação. Ele manteve uma expressão praticada de magnanimidade arrependida, ocasionalmente concordando com a cabeça em pontos-chave. Chloe era menos disciplinada, com um sorriso irônico nos cantos da boca enquanto Roland diminuía minhas contribuições ano após ano. "Em resumo", concluiu Roland, "o Sr. Thompson está preparado para oferecer $300.000 como acordo final, com o entendimento de que a senhorita Blake assinará um acordo abrangente de confidencialidade e uma cláusula de não concorrência de 5 anos. Além disso, ela não fará nenhuma reivindicação sobre a propriedade intelectual desenvolvida durante o casamento e emitirá uma declaração pública confirmando a liderança do Sr. Thompson na empresa desde o início." Patrícia tomou notas ao longo da apresentação, fazendo perguntas esclarecedoras ocasionais que não revelavam nada sobre a nossa posição. Quando Roland terminou, ela agradeceu pela visão abrangente e pediu um breve intervalo para conversar comigo em particular.
Eles estão seguindo o roteiro, sussurrou ela quando ficamos sozinhos em um pequeno escritório lateral. Isso é perfeito. Vocês estão prontos para a fase 2? Assenti, minha determinação se fortalecendo. Voltamos para a sala de conferências, onde Alexander olhava o relógio impacientemente. Minha cliente tem algumas preocupações quanto à caracterização de seu papel na empresa, começou Patrícia, com suavidade. Talvez o Sr. Thompson pudesse esclarecer sua compreensão da fundação da empresa e das contribuições da Srta. Blake. Alexander inclinou-se para a frente, claramente preparado para a pergunta. Vanessa tinha bom gosto e algumas ideias interessantes desde o início, disse ele, em tom condescendente. Sempre reconheci isso. Mas traduzir conceitos em um negócio viável exige visão, liderança e assunção de riscos. A empresa teve sucesso porque eu criei os sistemas, garanti os investimentos e tomei as decisões difíceis. Ideias sem execução não valem nada. E os designs originais, os processos de fabricação sustentáveis, os relacionamentos com fornecedores artesanais? Perguntou Patrícia. Alexander acenou com a mão, dispensando conceitos iniciais que evoluíram significativamente sob a minha direção. A empresa superou a fase de oficina de garagem anos atrás. A Thompson Design House de hoje tem pouca semelhança com aqueles primeiros experimentos. Entendo, disse Patrícia. E a direção criativa atual, as novas coleções? Aqui, interrompeu Chloe, sem conseguir se conter. Alexander e eu reinventamos completamente a marca. Aquelas peças rústicas e sustentáveis tinham apelo limitado. Nosso novo posicionamento de luxo atraiu uma clientela muito mais sofisticada. Permaneci em silêncio, observando a apresentação com um interesse distante. Essas pessoas eram agora estranhas para mim, reescrevendo uma história que eu havia vivido. Patrícia assentiu, pensativa. Uma última pergunta antes de respondermos à sua oferta. O desempenho financeiro sob esta nova direção. Como você o caracterizaria? Roland interveio suavemente. A empresa está passando pelo período de ajuste esperado durante seu reposicionamento. As projeções de longo prazo são extremamente positivas. Projeções, repetiu Patrícia, não resultados atuais. Chega de perguntas, interrompeu Alexander. Estamos aqui para finalizar um acordo, não para revisar a estratégia de negócios. Seu cliente aceita nossa oferta ou não? Patrícia fechou o bloco de notas. Antes de respondermos, acho que a senhorita Cooper queria dar algo ao meu cliente. Todos os olhares se voltaram para Chloe, que pareceu momentaneamente confusa antes de se lembrar do gesto que havia planejado. Ela enfiou a mão na bolsa de grife e tirou 2 notas de $100, deslizando-as sobre a mesa polida em minha direção. Para o seu táxi, disse ela com um sorriso frio. Pegue um táxi para a casa dos seus pais. Adeus, Vanessa. Sem ressentimentos, certo? Negócios são negócios. A sala ficou em silêncio. A humilhação deliberada pairava no ar, tão cruelmente nua que até Roland pareceu desconfortável. Alexander olhou para o relógio, sem aprovar nem impedir o comportamento da noiva. Peguei as notas, meus dedos pairando sobre elas por um instante. Então olhei para Patrícia e assenti levemente. A risada dela quebrou a tensão, um som genuíno de diversão que assustou a todos. Ela abriu seu portfólio e começou a distribuir documentos para a equipe de Alexander. O que é isso? Roland perguntou, examinando a primeira página. Os documentos originais de constituição da Thompson Design House, respondeu Patrícia calmamente. Você notará na página 3 a estrutura societária que estabelece claramente meu cliente como acionista majoritário, com 51% de participação controladora. Este documento foi devidamente protocolado no Estado e nunca foi legalmente alterado, apesar das cópias alteradas com as quais você trabalhou. Alexander arrancou os papéis de Roland, com o rosto corando enquanto lia. Isso é uma falsificação. Eu jamais teria concordado com esse acordo. Patrícia deslizou outro documento sobre a mesa. Sua nota manuscrita no processo original, Sr. Thompson. Citação: os designs da Vanessa são o coração da nossa empresa. Esta estrutura garante que nossa visão fundadora permaneça protegida. Fim da citação. Nosso especialista em caligrafia verificou sua autenticidade, assim como o tabelião que testemunhou a assinatura original.
Roland já folheava o documento, com a expressão sombria. Isso deveria ter sido revelado durante a investigação. Estava incluído nos registros corporativos originais que você solicitou, respondeu Patrícia. Não é culpa nossa se você se baseou nas versões alteradas que o Sr. Thompson forneceu em vez de verificar com os registros estaduais. Chloe pareceu perplexa. O que isso significa, Alexander? Do que ela está falando? Alexander a ignorou, seus olhos se encontraram com os meus pela primeira vez. Mesmo que isso fosse válido, o que eu não admito, não muda nada. Eu ainda sou o CEO. O conselho me apoia. Sobre isso, continuou Patrícia, distribuindo outro conjunto de documentos. Estas são declarações de 4 dos seus 7 membros do Conselho, expressando preocupações sobre decisões recentes da administração, particularmente aquelas envolvendo irregularidades em relatórios financeiros, problemas de controle de qualidade e uso não autorizado de fundos da empresa para despesas pessoais. Ela entregou cópias de e-mails, registros financeiros e fotos que documentavam o estilo de vida extravagante de Alexander e Chloe, financiado por contas da empresa. Meu cliente foi bastante minucioso ao documentar as inúmeras violações do dever fiduciário cometidas nos últimos 8 meses. A cor desapareceu do rosto de Alexander ao reconhecer as análises financeiras detalhadas de Harold entre as evidências. Harold te deu isso? Isso é uma violação do contrato de trabalho dele. Na verdade, como executivo de uma empresa que se reporta ao acionista majoritário, ele estava cumprindo sua obrigação legal, corrigiu Patrícia, o que nos leva à nossa contraproposta. Ela delineou termos que fizeram Roland recuar fisicamente. Alexander renunciaria ao cargo de CEO imediatamente. O conselho me nomearia CEO interino enquanto uma busca adequada fosse realizada para saber qual seria meu candidato. Alexander manteria 20% das ações sem direito a voto, mas não teria nenhuma função operacional. A empresa retornaria aos seus princípios originais de design sustentável e padrões éticos de fabricação. Isso é um absurdo, Alexander gaguejou. Eu construí esta empresa. Não, eu disse, finalmente quebrando o silêncio. Nós construímos juntos. Depois você tentou roubá-lo. Há uma diferença. Chloe finalmente entendeu o que estava acontecendo. Você não pode fazer isso conosco. Você sabe quem eu sou, quem somos nós neste setor? Patrícia a encarou com distanciamento clínico. Senhorita Cooper, a senhora não tem legitimidade neste processo. No entanto, documentamos $62 mil em despesas pessoais que a senhora debitou de contas da empresa sem autorização. Minha cliente está disposta a tratar desse assunto separadamente, a menos que um plano de pagamento imediato seja estabelecido. Chloe virou-se para Alexander, esperando que lhe a defendesse, mas ele estava absorto em uma conversa sussurrada com Roland. A expressão grave do advogado contava toda a história. A posição deles estava se desintegrando. Após 20 minutos de consulta jurídica, Roland solicitou um recesso de 24 horas para analisar nossos termos. Patrícia concordou, mas acrescentou uma condição: uma reunião imediata do conselho seria convocada para divulgar a revelação da propriedade e suspender quaisquer decisões importantes da empresa pendentes. Enquanto nos preparávamos para sair, parei na porta e me virei. Fique com o dinheiro do táxi, Chloe. Eu dirigi hoje e dirigirei de agora em diante. No elevador que descia para o saguão, Patrícia finalmente se permitiu um sorriso satisfeito. Correu ainda melhor do que o esperado. Você viu a cara do Roland quando ele verificou os documentos da empresa? O que acontece agora? Perguntei, ainda processando a mudança dramática de poder. Agora, Alexandre se esforça para salvar o que puder. Ele provavelmente aceitará nossos termos com pequenas modificações para salvar a situação. Na semana que vem, por esta mesma hora, você estará de volta à sua posição de direito. Ao sairmos para a brilhante luz do sol da tarde, senti o peso de meses de ansiedade e traição começar a se dissipar. A empresa sobreviveria. Meus projetos continuariam. E o mais importante, eu havia recuperado minha voz e meu valor. Sabe qual é a parte mais estranha? Disse a Patrícia enquanto caminhávamos em direção aos nossos carros. Eu deveria odiar os dois, mas, acima de tudo, sinto pena deles. Achavam que estavam roubando uma empresa de móveis, mas não entendiam o que realmente a tornava valiosa. Patrícia assentiu, pensativa.
Isso acontece frequentemente com roubos. As pessoas pegam o objeto, mas perdem a essência. Como previsto, a equipe de Alexander entrou em contato conosco na manhã seguinte para aceitar nossos termos, com apenas pequenos ajustes no plano de transição financeira. Em 48 horas, o conselho votou pela sua destituição do cargo de CEO e me nomeou como seu substituto interino. O anúncio da empresa citou uma decisão mútua de buscar visões criativas separadas e um retorno aos princípios fundadores. Chloe desapareceu da vista do público imediatamente após o acordo, supostamente retornando a Nova York. Alexander deu uma última entrevista, afirmando que a transição foi ideia dele o tempo todo, que havia alcançado seus objetivos para a empresa e estava pronto para novos desafios. Ninguém no setor acreditou nele, mas a ficção permitiu uma transição mais tranquila. Quanto a mim, dirigi direto do escritório do advogado para nossa fábrica. Havia projetos para restaurar, relacionamentos para reconstruir e uma cultura empresarial para restaurar. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. Na manhã seguinte ao acordo, entrei na sede da Thompson Design House pela primeira vez em quase um ano. Os funcionários pararam de conversar enquanto eu atravessava o saguão, com expressões que variavam do choque a sorrisos hesitantes. Harold me recebeu no elevador e me ofereceu um aperto de mão firme que transmitia respeito profissional e um pedido de desculpas pessoal. A equipe executiva está reunida na sala de conferências, disse ele. Há vários rostos novos desde a sua época. Assenti, endireitando os ombros. Então, vamos nos apresentar. As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões, revelações e conversas difíceis. Alguns dos contratados por Alexander estavam claramente incomodados com a mudança repentina de liderança. Outros pareceram aliviados. Não fiz declarações precipitadas nem demissões dramáticas. Em vez disso, ouvi, fiz perguntas e tomei notas cuidadosas sobre como a cultura da empresa havia se transformado durante minha ausência. As mudanças foram substanciais. Nosso compromisso com materiais sustentáveis foi comprometido por medidas de corte de custos. Nossos mestres artesãos foram marginalizados em favor de técnicas de produção em massa. O ambiente acolhedor e colaborativo deu lugar a uma estrutura hierárquica com pouca transparência entre os departamentos. Nossa primeira prioridade é estabilizar as operações, disse-o à equipe executiva. Chega de diretivas conflitantes ou prioridades instáveis. Voltamos aos nossos princípios fundamentais: sustentabilidade, qualidade e design inteligente que resiste ao teste do tempo. Nas semanas seguintes, trabalhei 16 horas por dia reconstruindo o que havia sido danificado. Encontrei-me pessoalmente com nossos parceiros artesãos, muitos dos quais Alexander havia alienado com atrasos nos pagamentos e exigências irracionais. Analisei todos os produtos do nosso catálogo atual, identificando quais peças permaneciam fiéis aos nossos padrões e quais precisavam ser descontinuadas. A situação financeira era pior do que eu esperava. A busca de Alexander por uma expansão rápida nos deixou sobrecarregados com aluguéis caros de showrooms em locais que não condiziam com nossa base de clientes. Seu reposicionamento no segmento de luxo alienou nossos principais clientes, sem conseguir atrair novos clientes suficientes para compensar. Com a ajuda de Harold, desenvolvi um plano de recuperação com foco em nossos pontos fortes. Reduziríamos a escala para nossas linhas de produtos de maior sucesso, reinvestiríamos em materiais de qualidade e reconstruiríamos relacionamentos com os fornecedores sustentáveis que estavam conosco desde o início. O marketing destacaria o artesanato e os benefícios ambientais que sempre diferenciaram nossa marca. O conselho aprovou meu plano com otimismo cauteloso. 2 membros renunciaram, pois eram mais amigos pessoais de Alexander do que verdadeiros crentes na missão da empresa. Substituí-os por veteranos do setor que entendiam o valor de práticas empresariais éticas e pensamento de longo prazo. 3 meses depois de começar esse processo de reconstrução, recebi uma visita inesperada. Lisa Fairchild, a jornalista de design que havia apresentado nosso sistema de estantes pela primeira vez anos antes, solicitou uma entrevista sobre o retorno da empresa às raízes. Seus artigos recentes questionavam criticamente as mudanças sob a liderança de Alexander, destacando a qualidade decrescente e a identidade confusa da marca. Sejam honestos comigo, disse ela quando nos sentamos em meu escritório. Quão ruim era a situação nos bastidores? Pensei cuidadosamente na minha resposta. O setor estava cheio de rumores sobre o acordo dramático e a mudança de liderança.
Eu poderia facilmente pintar Alexander e Chloe como vilões, confirmando as especulações mais picantes. Em vez disso, escolhi um caminho diferente. Toda empresa enfrenta dificuldades de crescimento e desvios ocasionais de sua missão principal, respondi. Exploramos uma direção diferente que, no fim das contas, não se alinhava aos nossos princípios fundadores. Agora, estamos nos comprometendo novamente com o que tornou a Thompson Design House especial desde o início: materiais sustentáveis, design inteligente e móveis feitos para se tornarem relíquias de família, em vez de itens descartáveis. Lisa pareceu decepcionada com minha resposta diplomática, mas a respeitou. O artigo resultante se concentrou na dedicação renovada da empresa ao artesanato, em vez do drama pessoal por trás da transição. Isso deu o tom para nossa narrativa pública daqui para frente: olhar para frente em vez de nos concentrar em conflitos passados. 6 meses depois de retomar minha posição, lançamos uma nova coleção que eu havia criado durante meu exílio. As peças combinavam o aconchego dos materiais naturais com linhas limpas e atemporais que se adaptavam às mudanças de gosto. Cada item incluía elementos que podiam ser reparados ou substituídos ao longo do tempo, reduzindo o desperdício e prolongando a vida útil do móvel. A coleção foi um sucesso de crítica e público, esgotando sua produção inicial em 2 semanas. Blogs de design elogiaram sua funcionalidade cuidadosa e seu retorno aos valores autênticos do artesanato. Mais importante ainda, trouxe de volta clientes que haviam se afastado durante a gestão de Alexander, aliviados por ver a empresa retornando às suas raízes. À medida que a empresa se estabilizava, reduzi gradualmente minhas horas de trabalho, do ritmo emergencial inicial para um cronograma mais sustentável. Isso me permitiu finalmente processar as consequências emocionais da traição e do divórcio. Comecei a consultar um terapeuta especializado em recuperação de relacionamentos narcisistas, desvendando os padrões que me tornaram vulnerável à manipulação de Alexander. Também encontrei amigos que havia negligenciado durante a crise, incluindo minha amiga mais antiga, Grace, que tentou me alertar sobre as intenções de Chloe. Eu deveria ter te ouvido, admiti durante um jantar que já deveria ter acontecido há muito tempo. Grace balançou a cabeça. Você queria acreditar no melhor das pessoas que amava. Isso não é uma falha de caráter, Vanessa. É o que faz você ser quem você é. No aniversário de 1 ano da reunião de conciliação, recebi uma mensagem inesperada da minha mãe. Chloe havia entrado em contato com ela pedindo dinheiro. Aparentemente, depois que Alexander perdeu o cargo e a moradia da empresa, ele rapidamente perdeu o interesse por Chloe. O noivado deles implodiu em poucas semanas, deixando Chloe sem o marido rico e o estilo de vida glamouroso que planejava alcançar. Ela trabalha como assistente de vendas em uma loja de departamentos em Nova Jersey, relatou minha mãe. James quer ajudá-la financeiramente, mas achei que você deveria saber primeiro. Minha reação imediata me surpreendeu. Em vez de satisfação com a queda de Chloe, senti uma mistura complexa de emoções: mágoa persistente, raiva dissipada e compaixão inesperada. Diga ao James que ele deve ajudar a filha se quiser, eu disse à minha mãe. As escolhas e as consequências dela são a jornada dela, não a minha. 2 semanas depois, encontrei Chloe pessoalmente. Eu estava saindo de um restaurante após um jantar de negócios quando a vi do outro lado da rua, lutando com sacolas de compras em um ponto de ônibus. Ela parecia diferente, suas roupas de grife substituídas por trajes práticos de varejo. Sua postura confiante diminuiu. Por um momento, pensei em ir na direção oposta. Em vez disso, atravessei a rua. Olá, Chloe. Ela congelou, sua expressão alternando entre choque, vergonha e defensiva. Veio se gabar? Ela perguntou, com o queixo erguido em desafio, apesar das circunstâncias. Na verdade, eu ia te oferecer uma carona, respondi. Está começando a chover. A gentileza inesperada pareceu desanimá-la. Por que você me ajudaria depois do que eu fiz? Pensei seriamente na pergunta. Como guardar rancor consome energia, prefiro investir em outro lugar. E porque, apesar de tudo, já fomos uma família. O trajeto até seu pequeno apartamento foi praticamente silencioso. Enquanto pegava as suas malas para sair do carro, ela hesitou. Seja lá o que for, sinto muito. Não que você fosse acreditar em mim. Talvez sim, talvez não, respondi com sinceridade. Mas espero que você encontre o que realmente procura, Chloe.
As coisas que você tirou de mim nunca pareceram te fazer feliz. Fui embora sem olhar para trás, sentindo uma leveza que não esperava. O encontro encerrou um capítulo que havia ficado inacabado no processo judicial. Hoje, a Thompson Design House está prosperando novamente. Somos menores do que na época da expansão de Alexander, mas mais lucrativos e fiéis à nossa visão fundadora. Mudei legalmente o nome da empresa para Blake Designs, removendo o último vestígio da minha ligação com Alexander. Nossas oficinas agora incluem programas de treinamento para jovens artesãos, garantindo que as habilidades tradicionais de marcenaria continuem para a próxima geração. Quanto a mim, reencontrei minha voz, tanto como designer quanto como mulher. A traição que antes definia meus dias se transformou em uma lição valiosa sobre autoestima e resiliência. Aprendi que meu valor nunca dependeu da validação de Alexander ou da aprovação de Chloe. Ele residia na minha criatividade, na minha integridade e na minha capacidade de reconstruir a partir das ruínas. A descoberta mais importante foi aprender a confiar em mim mesma novamente, a reconhecer que os sinais de alerta que eu ignorava eram, na verdade, a minha intuição tentando me proteger. Agora, ouço essa voz interior antes de qualquer opinião externa. Às vezes penso no jovem casal que abriu um negócio de móveis em uma garagem, cheio de sonhos e respeito mútuo. Essa história teve um final diferente do que eu esperava, mas talvez mais significativo. Em vez de compartilhar o sucesso com um parceiro que me valorizava, tive que perder tudo para descobrir que eu era suficiente por conta própria. Se você já foi traído por alguém em quem confiava ou teve algo precioso roubado, sabe que a maior vitória não está na vingança, mas na reconstrução. O verdadeiro CEO da sua vida sempre foi você. Eu adoraria saber nos comentários se você já teve que recomeçar após uma traição e o que te ajudou a reencontrar suas forças. Por favor, curta e inscreva-se se esta história ressoou com você e compartilhe com alguém que precise se lembrar do seu próprio poder. Obrigada por ouvir minha jornada e lembre-se, às vezes, perder o que você pensava que queria abre a porta para o que você realmente merece.